Ontem foi animado, certo, pessoal? Seguramente quem é novato aqui neste mercado deve ter ficado a pensar: oh caraças, isto aqui é assim? De repente cai 20% e nem avisa? Quer dizer, está uma pessoa muito bem e de repente cai isto de 20%? Pois é, meu amigo, é mesmo assim. Criptomoedas é isto, é volatilidade extrema, é mercado em esteroides e é isso que nós gostamos e é isso que nós queremos, porque senão não andávamos aqui, certo? Meus amigos, no episódio de hoje vou falar exatamente sobre aquilo que aconteceu, vou-vos também colocar a par sobre as últimas novidades relativamente ao ETF, ou à aprovação dos inúmeros ETFs, bem como outras notícias, e vamos olhar para gráficos, ver o que é que está a acontecer também com o Bitcoin, porque é algo que é importante vocês estarem a par para os próximos tempos. Portanto, malta, vamos daí, seguramente vão gostar, sigam até ao final. Ontem foi um dia upa puxadote, já diz o outro, certo? Sejam bem-vindos então, meus amigos, a mais um episódio do Alex Crypto e preparem-se para esta viagem do mundo das criptomoedas. Portanto, se é conteúdo, coloca um gosto, comenta, porque ajuda efetivamente o canal a crescer e nós vamos ter meses maravilhosos e loucos, que é exatamente esta montanha-russa das criptomoedas. Portanto, fica aí desse lado para ficar sempre a par das últimas novidades. E o que é que aconteceu? Ora bem, basicamente surgiu um relatório de uma entidade ou de uma empresa ou de uma plataforma de investimento que se chama Matrix Sport, que disse que basicamente era difícil a aprovação de um ETF. E é tão estranho e até um bocadinho estúpido aquilo que foi dito, e já passo a explicar porquê a seguir, mas basicamente o que consistia esse relatório é que teríamos 5 democratas a votar na decisão do SEC. Pronto, tudo bem, sendo logo à cabeça o Gary Gensler, que é o maior, digamos assim, crítico ou adversário, digamos assim, das criptomoedas, que os democratas não gostam de criptomoedas, pronto, é verdade, já há algum tempo que nós dizemos isso, atenção que não são todos, mas a maioria sim, que as aplicações não estavam a satisfazer os requisitos do SEC. Isto não é verdade, atenção, tem sido inúmeras as conversas e nós vamos falar sobre isso a seguir, relativamente para ajustarem agulhas entre a SEC e as diferentes entidades que estão a promover os ETFs, e também não há uma política que justifique a aprovação do ETF de Bitcoin. Portanto, este argumento então é dos mais estúpidos que há, porque supostamente os Estados Unidos é o país da liberdade, é o país da promoção da oportunidade. E qual é a maior oportunidade que existe neste momento no mundo sem ser criptoativos? Pergunto-vos. Pois, mercados emergentes? Pode ser e tal, mas mais do que criptoativos, vejo com muita dificuldade. Portanto, não faz qualquer sentido o que estava aqui a ser dito neste relatório. Pior, a Matrix no mesmo dia, descreveu que Bitcoin, o Spot ETF Approval Imminent, ou seja, estava praticamente a ser aprovado, e no mesmo dia escreveu também que seria rejeitado. Portanto, isto não faz mesmo qualquer sentido aquilo que aconteceu com esta notícia da Matrix Sport. Claramente FUD, é ignorar, porque isto foi mesmo... Olha, se calhar foi para crashar o mercado, não sei. Já aqui meramente especulativo da minha parte. Pronto. E o que é que aconteceu? Peço desculpa. Antes disso, o analista da Bloomberg que rebateu completamente estes rumores, diz que a SEC vai aprovar o ETF de Bitcoin com 100% de certeza. Eu não vou dizer 100%, mas acredito que sim. Nós estamos muito próximos mesmo dessa aprovação. E o que é que aconteceu? Basicamente, o mercado estava tão alavancado que qualquer rastilho levava, obviamente, a uma liquidação de longs. E nós tivemos exatamente isso. Foi das maiores liquidações de longs do ano passado, em conjunto também com este ano. Já foram praticamente 600 milhões de dólares liquidados. Houve muita gente alavancada. E vá, meus amigos, alavancagem, trabalho em futuros, é preciso mesmo ter muito cuidado. Tudo bem que o pessoal pode entrar com raspadinhas, mas a probabilidade de ser liquidado é muito elevada. Portanto, encarem isso mesmo como uma raspadinha, como dinheiro que vão perder, por exemplo, ali num casino. Não encarem isso como uma estratégia para ganhar dinheiro para o futuro, porque são poucos, muito poucos os que conseguem fazê-lo. Eu, pessoalmente, já tentei, já ganhei, já perdi e já me reformei de futuros, porque, sinceramente, não vale a pena. E reparem bem este gráfico do funding rate, este heatmap funding rate. Reparem como isto estava tão amarelo. A quantidade de moedas que estava tão alavancada, com a pressão de alavancagem tão grande, e depois daquela queda, reparem bem o que aconteceu. E nada. Se passa nada. Ficou tudo verdinho. Ou seja, o leverage caiu a pique e limpou o mercado. Ou seja, fez um recuo tremendamente saudável para as criptomoedas. E também, eu não sei se isto é
E não sei se é só coincidência, sinceramente. Se é coincidência, é muita coincidência. Mas sempre que o Jim Cramer fala, opa, acontece o contrário, meu. Isto é inacreditável. O homem é top, a sério. Eu acho que ele, não sei se ele faz de propósito, é um mistério da natureza, mas são inúmeros as postagens que eu até já encontrei em gráficos, em infogramas aí do Twitter, que mostram as declarações dele e depois o que acontece ao mercado a seguir é exatamente o contrário. Portanto, no dia anterior, o Jim Cramer disse que ninguém pode matar Bitcoin, que ela veio para ficar, era uma total maravilha. No dia a seguir, pumba! Caiu o Bitcoin. Portanto, sempre que o Jim Cramer fala, nós temos que seguir à risca, fazendo o oposto daquilo que ele diz, está bem? Isto não é aconselhamento financeiro, mas que mete graça, mete. Ou seja, falando agora coisas mais sérias, pronto, basicamente, nós tínhamos falado no último episódio que havia uma forte probabilidade deste triângulo ascendente ter um breakout. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas reparem bem o que aconteceu logo a seguir. No mesmo dia, nós tivemos logo uma pressão de rejeição. Logo. E foi logo um mau sinal, um mau pronúncio. No dia a seguir aconteceu o que aconteceu com a situação do relatório da Matrix Support, ou com essa notícia. Basicamente, não aconteceu grande coisa. Ou seja, nós apenas voltámos, depois quando fechou o dia de ontem, nós apenas voltámos ao dia 1. Ou seja, 2 dias antes. Portanto, isto praticamente não aconteceu nada. Mas parece que aconteceu um terremoto, certo? Parece que aconteceu um terremoto principalmente nas altcoins. Neste momento, continuamos neste padrão ascendente, ok? Continuamos neste padrão ascendente, nada mudou e tudo aponta, tivemos aqui este breakout, tudo aponta que esta estrutura vai ter um breakout superior. Mantenho aquilo que disse, no curto prazo podemos ter efetivamente uma subida, até devido à aprovação do ETF, mas médio e longo prazo eu acredito numa correção efetivamente maior por parte, ou pelo menos duradoura, por parte de todo o mercado das criptomoedas. E o que é curioso, deixa-me aqui fechar isto, o que é curioso é que não foi Bitcoin assim que sofreu tanto. O que aconteceu foi acima de tudo as altcoins. Vocês viram diversas altcoins a cair com 2 dígitos, certo? Mais de 10%. E aquilo que nós podemos ver na dominância de Bitcoin, reparem bem, nos últimos dias começou a subir. Atenção, ao nível de estrutura, ela já perdeu aquela estrutura macro de subida, certo? Nós já tínhamos aqui falado. Porém, isto é apenas o início, não temos uma confirmação de inversão de tendência. Aquilo que nós temos é, efetivamente, o breakout, neste caso, inferior deste canal ascendente, ou deste suporte ascendente, e aquilo que nós tivemos foi uma rejeição, exatamente. Portanto, há quem chame isto, não, faz todo sentido chamar isto um bearish retest. Portanto, isto é mais um indicador que nós podemos ter uma inversão. Mas, se vocês mudarem, por exemplo, um time frame semanal, e por causa dessa que a análise técnica é tão bonita e é tão interessante e fascina tanta gente, inclusive eu mesmo, aquilo que nós podemos ver é que nós apenas viemos fazer um retest, um suporte ao alto anterior de julho. Portanto, toda a estrutura é uma estrutura de baixos mais altos, altos mais altos. Portanto, se nós quebrarmos efetivamente no time frame semanal os 48%, podemos dizer que efetivamente houve aqui uma inversão. Mas é sempre assim que começa. Começa com um breakout exatamente desta estrutura ascendente, começa com o retest, digamos assim, ou perto desse canal, dessa linha de suporte, que agora passa a ser resistência, ou um topo anterior, e depois começa por aí a cair. E é exatamente isso que está a acontecer agora. Reparem, vai fazer a rejeição exatamente ao topo aqui de 53%. Portanto, não quer dizer que isto vai acontecer, mas que há aqui sinais que, para mim, aumentam a probabilidade de uma inversão na dominância de Bitcoin, e isto efetivamente é bullish para as altcoins. Não quer dizer, atenção, que Bitcoin não corrija ou não neutralize durante semanas ou meses, mas nós podemos até ter um mercado de altcoin bastante interessante nas próximas semanas, nos próximos meses, se tivermos uma correção aqui da dominância de BTC. Porém, a aprovação do ETF está iminente, deve ser nos próximos dias, na próxima semana se calhar, e nós podemos ter efetivamente uma continuação aqui desta subida, porque, como eu disse, continuamos numa semanal, numa estrutura ascendente. Perceberam? Dá sinais de inversão, mas não há confirmação dessa inversão, ok? Vamos então agora avançar. Porque é que eu tenho algumas dificuldades em acreditar que o Bitcoin vai continuar a subir? Se calhar até todo o mercado, não é? Um bocadinho em contraponto àquilo que eu estava a dizer anteriormente, mas é verdade. É aquilo que eu vejo na análise técnica. Reparem bem o que é que está a acontecer com o Bitcoin. Se Bitcoin tiver uma aprovação do ETF, podemos ter um pump final. Podemos ter. Mas reparem, as resistências são muito grandes neste momento. E depois tivemos uma subida muito expressiva desde quando? Setembro de 2023. Portanto, são muitas quinzenas, porque isto é o gráfico de 2 semanas,
que sistematicamente nós estamos a subir sem qualquer correção, ok? A correção virá, meus amigos, mais cedo ou mais tarde ela virá. Eu espero que venha mais cedo, porque eu não quero que este ciclo de alta termine. E o meu medo é exatamente esse, que aconteça algo deste género, seja muito prematuro e depois andamos aqui a lateralizar durante meses e depois tenhamos uma correção. Eu quero mesmo uma correção já, nem que seja depois do sell the news da situação do ETF de Bitcoin, mas é essencial que isso aconteça, está bem? Portanto, muita atenção a isto. E se Bitcoin tossir e o mercado das altcoins cresceu como cresceu, provavelmente, se calhar, vamos ver uma correção de Bitcoin e as altcoins todas a ficarem constipadas e doentes e com uma pneumonia, certo? Portanto, isto é a minha percepção e o meu feeling relativamente aqui ao mercado, está bem? E também dizer que, por norma, quando nós temos, então, movimentos tão expressivos de subida, há sempre uma correção. Reparem o que aconteceu nos últimos ciclos. 49% em 2012. 38% em 2016, 53% em 2019, sempre que nós fizemos o cruzamento aqui desta linha média, deste LMACD, que aqui vocês podem ver por esta linha amarela, laranja e azul. Portanto, nós estamos exatamente nesse ponto, portanto, o timing é perfeito para uma correção. E aqui neste gráfico até podemos ver uma possível correção de 33% que levaria Bitcoin aos 30 mil dólares, 32 mil dólares, e é perfeitamente possível que tal aconteça e é muito, muito saudável que tal aconteça. Porque, por norma, se vocês virem aqui, eu agora não consigo desenhar, como é óbvio, costuma acontecer um retest à primeira fase do bull market, ao primeiro momento de subida, ao primeiro momento em que é feita a estrutura. E se isso acontecer é exatamente essa zona dos 30 mil a 32 mil dólares. E, na minha opinião, continuo convicto que provavelmente até ao halving ou até depois do halving, depois da aprovação do ETF, nós podemos ter um mercado mais aborrecido, mais calmo, de lateralização, até porque o BBWP, como eu já vos mostrei, que é um indicador de volatilidade, está claramente a começar a apontar para baixo e indica exatamente que a volatilidade pode começar a baixar nas próximas semanas. Não estou a dizer que é um dia ou 2 dias, estou a falar um espaço temporal longo, ok? Isto é sempre muito importante perceber os espaços temporais, curto prazo, médio prazo, longo prazo, certo? Portanto, fica aqui a informação, aquilo que aconteceu nos ciclos anteriores e até prova contrária, Bitcoin continua a seguir exatamente o seu ciclo de 4 anos. Dizer também que pressão negativa nós tivemos também porque o mercado tradicional caiu um pouco, certo? Os últimos dias nós podemos ver o Nasdaq a corrigir, depois de ter feito máximos históricos, mas podemos ver que temos aqui 1, 2, 3, 4 dias a corrigir e isso também, obviamente, que é sempre um indicador negativo para o mercado das criptomoedas. Eu sei que está a haver um desfazamento, mas continua a haver sempre uma ligação entre mercados, como vocês devem entender. Outro fator importante, e eu tinha-vos falado disso no último episódio, é que o dólar estava a dar sinais de possível subida. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos este martelo aqui no final de uma tendência, por norma é um prenúncio de uma possível inversão de tendência, certo? Não é que a tendência inverteu completamente, porque continuamos a fazer altos mais baixos, como vocês podem ver aqui, mas tivemos uma engulfing candle, ou melhor, estamos a ter uma engulfing candle, sei que ainda passou pouquíssimo tempo. Peço desculpa, eu penso que é segunda-feira, que as aulas começaram ontem, eu penso que é segunda ou terça-feira. Não, já estamos na quinta. Amanhã acaba a semana, sim, então falta praticamente um dia, 9 horas, exatamente como está aqui a dizer, e que estamos a fazer uma engulfing candle. Uma engulfing candle depois do martelo é algo bullish, certo? Não estou a dizer que vamos ter uma inversão completa, mas se calhar a tendência nas próximas semanas pode ser de subida do dólar. E se isso acontecer, efetivamente pode ser um fator de pressão negativa para todos os mercados. Reparem como o Nasdaq começou a cair, reparem como o Bitcoin também corrigiu um pouco, ok? Portanto, pode também ajudar efetivamente a uma correção dos mercados. Um momento agora para eu falar sobre o patrocinador do Alex Crypto, e isto é importante, meus amigos, nós vamos ter impostos, nós vamos ter que declarar toda a nossa atividade aqui das criptomoedas. Aliás, eu vou ter novamente aqui o Sr. Mário, que é um contabilista altamente prestigiado, que vocês já tiveram aqui no canal e viram a live que eu fiz com ele. Vou ter novamente aqui, porque ele também vai nos ajudar na parte de preencher os documentos. Porém, nós temos aqui uma aplicação que é a CoinTracking, que é muito, muito boa, em que tens acesso, ou melhor, para quem anda nisto a fazer trading, então principalmente trading, então quem usa bots, meu Deus, aquilo são transações às centenas, portanto, e é preciso, ninguém vai estar ali individualmente a fazer o registro, quando é que comprou, quando é que vendeu, okay? Qual é o lucro, okay? Tudo isso mais, qual é a mais-valia, lá, portanto, isso não é muito viável, portanto, há plataformas que o fazem,
E a CoinTracking é parceira aqui do Alex Crypto e está na altura de começar a voltar a falar nela. Portanto, vocês podem registar-se, tem o link na descrição deste episódio, está aqui assim, ok? CoinTracking, podem ir aqui, CoinTracking, no final do episódio e encontram exatamente isso. E reparem, eles têm 300 plataformas, ok? 300 plataformas. Eles tratam da declaração de impostos de mais de 100 países. É como vocês terem o vosso próprio contabilista. Têm acesso também a gráficos e tendências, têm ajuda profissional e têm, obviamente, alta segurança com 2FA, por exemplo, entre outras situações para entrar nas plataformas. E aquilo que nós podemos ver, reparem bem, a quantidade absurda de plataformas que aqui estão, a quantidade de carteiras que aqui estão, portanto, é tremendamente completo. E podes subscrever o serviço completo, mas o full service, em que podes ter então acesso a um expert e a um consultor privado ou um contabilista privado para tratar de todos os teus dados. Pode não ser para toda a gente, até porque obviamente que há pessoas que têm menos quantias envolvidas nisto e fazem menos operações, mas há pessoal que tem muito dinheiro envolvido nisto. Portanto, se é o teu caso, se tens muitas transações e queres simplificar a tua vida, se calhar mais vale pagar a profissionais que o façam e assim tens um desconto de 10% utilizando o meu link e tens um desconto de 15% se utilizares o meu link e fizeres o pagamento em Bitcoin. Portanto, fica aqui a referência, é de aproveitar, é um excelente parceiro que vos trouxe aqui para o canal. Está bem? Vamos então avançar para outras novidades. Porquê é que eu acho que nós vamos ter então a aprovação do ETF? Pronto, as reuniões continuam, estão imparáveis. Reuniões entre o Nasdaq, o CBOE, o NISE estão a realizar reuniões com a SEC, a finalizar os comentários sobre os documentos do 19B4, porque estas partes já são muito técnicas, para a emissão dos ETFs de spot. Portanto, isto quando acontece, meus amigos, as coisas estão mesmo iminentes para serem aprovadas. Aliás, o Sr. Eric Balchumas, que é um especialista em ETFs da Bloomberg, diz mesmo coisas que você provavelmente não fará ou negar ou atrasar, ouvindo algo semelhante, aliás, e porque quando vemos 19B4S atualizados, estas traduções em português são terríveis, meu. Chegando à aprovação do sinal é iminente, ou seja, desde quando nós vimos as plataformas a fazerem estes pedidos ou finalizar ou colocar comentários em documentos como o 19B4S, é um sinal claro de aprovação iminente, já que a SEC tem feito diferentes intervenções, eles dizem aqui idas e vindas com os emissores, até nos bastidores, para aperfeiçoar exatamente estes 19B4S, ok? Portanto, a coisa está iminente. Aliás, os emissores também corrigiram 3 das principais preocupações que a SEC tinha relativamente à aprovação dos ETFs. Portanto, as empresas que disputam um ETF Bitcoin à vista têm trabalhado numa série de questões com a SEC nas últimas semanas, e as questões incluem quais modelos usar, nomear participantes autorizados e definir como gerenciar hard forks e airdrops, ok? Portanto, está tudo a ser trabalhado, tudo ali com muita pressa, porque o prazo, o deadline é 10 de janeiro. CBOE aprova registro para listagem da Fidelity Spot Bitcoin ETF sem a aprovação da SEC ainda. Ou seja, a CBOE é uma plataforma americana onde, por exemplo, vão ser permitidas as compras de Bitcoin via ETF. Neste momento, ainda antes da aprovação da SEC, a Fidelity já tem essa listagem, já tem esse registro, ok? A CBOE já aprovou o registro então da Fidelity. Julgo que a Grayscale também já o tem. Meus amigos, se vocês achassem, ou se a Fidelity, se a Grayscale achasse que não ia ser aprovado já, acham que eles estavam a fazer isto, não fazia qualquer sentido. Portanto, a aprovação está aí. Eu acho que já não há grandes dúvidas relativamente a isto. 99,9% de probabilidade de aprovação nos próximos dias. Aliás, a Goldman Sachs está já de olho no papel de ETF Bitcoin via BlackRock e Grayscale, portanto o tal participante autorizado que eu tinha referido agora na notícia anterior. Neste momento a JP Morgan já está como participante autorizado, julgo da... não é da Grayscale, acho que é da Grayscale, exatamente, e a BlackRock acho que ainda não tinha nenhum. Portanto a Goldman Sachs já está a pescar o olho, então para ser um participante autorizado, portanto está tudo a conjugar-se para a aprovação do ETF. Curiosamente, também mais um indicador que a aprovação do ETF está iminente. Lembrar que um dos motivos pelo qual a aprovação dos ETFs tem que ser feita agora é a situação da ARC, porque a ARC termina o prazo, enquanto os outros podem adiar até março
A ARK Invest não, a ARK Invest tem que ser aprovada até dia 10 de janeiro, porque se não for aprovado, seguramente a ARK Invest vai para o tribunal e vai ganhar, até porque já temos uma decisão judicial a dizer que os ETFs têm que ser aprovados, não há argumento nenhum que a SEC apresente ou tenha reapresentado para justificar uma não aprovação, portanto é dado como adquirido por uma via judicial. Portanto, a ARK Invest o que é que fez? Vendeu todas as suas participações no fundo da Grayscale, ou seja, do GBTC, e pegou nesse dinheiro e seguramente vai comprar Bitcoin para o seu ETF. Portanto, as tais seeds, eles precisam de dinheiro, obviamente precisam de comprar BTC para depois os institucionais ou as empresas que querem comprar Bitcoin via ETF o possam fazer. Lembrar também que quando surgir a aprovação do ETF, meus amigos, isto não vai ser no mesmo dia, ok? Do que vocês vão ver é uma certa especulação no mercado, seja para cima ou para baixo, mas só passado umas semanas, sei lá, uns dias, não sei, é que depois começarão a ser feitas aquisições, certo? Não vai ser no próprio dia, ok? Isto também convém esclarecer, porque senão as pessoas podem dizer que é assim e não é. Também dizer que antigos executivos do Citibank estão a lançar uma coisa que se chama Bitcoin Depository Receipts, que são títulos lastreados em Bitcoin que não precisam da aprovação da SEC, ou seja, mais exposição, apesar de ser uma forma indireta, mas, ou seja, Bitcoin está um bocadinho a servir como âncora, ou seja, como guia, porque temos títulos lastreados em Bitcoin, em vez de ser, por exemplo, a dólar temos, ou a ouro temos a Bitcoin. Eu acho que isto é extraordinário, é claramente a aprovação do que Bitcoin pode ser considerada como hedge, pode ser considerada como reserva de valor. E, ora, não mais... Não interessa onde é que o preço está, esqueçam lá correções, aquilo que o Alex Crypto disse, que o mercado está a esticar e tudo mais. Michael Saylor só faz uma coisa, ele só sabe fazer uma coisa, ele só tem um botão na mesa que é buy, ele não tem o botão de sell, só tem o botão de buy. E ele vai comprar mais 216 milhões de Bitcoin, em Bitcoin, peço desculpa, 216 milhões de dólares em Bitcoin. Ele vai vender 315 mil ações da empresa, no valor então dos 216 milhões de dólares. É all-in para Michael Saylor e seguramente daqui, se calhar, uma década, capaz de ser dos homens, se não for mesmo o homem mais rico do mundo, exatamente por esta aposta que ele está a ter. Também dizer agora outras notícias, que existe uma regulamentação que está a surgir nos Estados Unidos que pode chatear um bocadinho, ou seja, porque todas as transações acima dos 10 mil dólares têm que ser comunicadas às finanças lá do sítio e obviamente que isto vai causar algumas dificuldades, ou pelo menos chatear um pouco quem tem, por exemplo, pessoas como os mineradores e pessoas que realizam transações em bolsas descentralizadas, ok? E o meu telefone está a tocar, desculpem lá um bocadinho. Voltando novamente, reguladores da União Europeia vão investigar a exposição criptográfica dos bancos. Ou seja, em resumo, eles querem fazer testes de stress, porque as criptomoedas de facto é algo com o MiCA que vai ser implementado. Lembro que os bancos centrais, por exemplo, vão poder ter BTC até 2%, portanto os bancos cada vez mais vão ter Bitcoin também nos seus balanços e é importante então fazer este teste, como é que as coisas vão funcionar. Portanto, este Conselho de Estabilidade Financeira vai então testar fundos de hedge, private equity e plataformas criptográficas. O senhor José Manuel Campa, que é o presidente da EBA, da EBA é da Autoridade Bancária Europeia, acredita que toda a cadeia subjacente às IFNB deve ser rastreada para compreender a escala do potencial de contágio entre instituições financeiras bancárias e não bancárias numa situação de stress. Ou seja, é algo perfeitamente normal e até prudente, digamos assim, que acho bem que os bancos façam isso para evitar situações mais complicadas. Lembram-se que a OKX tinha afastado as moedas de privacidade, agora é a Binance que está a fazer. Portanto, Monero e Cash Horizon, ou seja, tudo que é moedas que defendem a privacidade vão ter muitas dificuldades, na minha opinião, porque por muito que nós queiramos esta ideologia descentralizada, de privacidade e tudo mais, meus amigos, o mundo real não funciona assim e eu sempre disse que vai haver uma fusão entre o mundo real e as criptomoedas e essa fusão, por exemplo, está a ser feita neste momento via ETFs, via regulamentação e via o afastamento deste tipo de moedas que valorizam acima de tudo a privacidade. Isso vai ser sempre muito complicado, exatamente por causa das fugas, da lavagem de dinheiro,
fornecimento, se calhar a pessoas menos corretas e tudo mais, como nós sabemos, infelizmente, por outras notícias que andam por aí, ok? Outra notícia interessante que eu acho que é, independentemente daquilo que vai acontecer ao preço de Bitcoin nas próximas semanas, nos próximos meses, mesmo que nós tenhamos uma correção, mesmo que ela seja uma correção de 20% a 30%, é importante vocês perceberem o que acontece sistematicamente com o BTC. Portanto, estamos a falar aqui das novas entradas na rede, ok? Em Bitcoin. E aquilo que nós podemos ver é que temos uma média, neste momento, de 428 mil por dia. Nós já tivemos acima de 600, praticamente 800, ok? Mas, peço desculpa. A tendência é sempre de uma média de entradas elevada, ou seja, acima de 400 mil. Portanto, para mim, isto é sinal que, independentemente daquilo que faz o preço da BTC, a adoção continua porque as entradas continuam sistematicamente. E isto é o pulsar do coração do Bitcoin, é o pulsar do seu sistema imunitário, digamos assim, que continua extremamente forte e a proteger Bitcoin de qualquer situação anómala que possa acontecer por entidades externas, digamos assim. E hoje também é dia de aniversário. Bitcoin celebra 15 anos da extração do primeiro bloco, ou seja, foi exatamente no dia 3 de janeiro de 2009 que Satoshi Nakamoto extraiu o primeiro bloco de Bitcoin, conhecido como bloco de Genesis ou o Genesis Block. Onde é que tu estavas em 2009? Ou 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015? Onde é que eu andava? Meu Deus, que idiota. Notícias do mundo tradicional. Foram conhecidas as atas por parte da reunião do FED e, segundo então essas atas, elas apontam que vai haver uma taxa mais baixa até final de 2024. Portanto, não é novidade isto que vos estou a dizer aqui, apenas as atas foram públicas e convém vos colocar a par. No entanto, segundo as atas, os responsáveis sublinharam a importância de permanecerem vigilantes e manter as taxas elevadas até que a inflação esteja claramente a descer de forma sustentável em direção ao objetivo de 2%. Ou seja, eles não estão a dizer de uma forma, não, nós vamos começar agora a baixar as taxas muito depressa, não, nada disso, atenção, nós queremos ver a inflação a rondar os 2% ou abaixo disto para baixar as taxas de juros. Porém, os mercados estão a acreditar nisso para janeiro, mas para março, 60% dos mercados acreditam que nós já vamos ter uma baixa das taxas de juros. Não sei, vamos lá ver o que é que vai acontecer, quem é que tem razão, se são os mercados ou esta prudência do FED. Também dizer que o ano terminou, certo, como vocês já constataram, e podemos ver que, por muito que se diga, por muito que seja interessante o mercado tradicional e que haja oportunidades lá, eu continuo a achar, até pelos impostos, da forma como está feita em Portugal, acho que para mim faz muito mais sentido investir em criptoativos do que no outro mercado tradicional. Atenção, eu não critico quem o faz. Eu acho é que quem quer mais ganhos, é a minha convicção que 2024 nós vamos ver novamente aquilo que aconteceu, por exemplo, em 2023. Bitcoin, por exemplo, em 2023 subiu 160% e tira-me 100%, enquanto o Nasdaq subiu 50%, já é muito bom, não é para o Nasdaq. O SP 500 subiu 25% e o ouro subiu 15%. Além disso, não tem que pagar aquelas mais-valias logo, porque vocês sabem, em Portugal a lei é diferente, como seguramente já estão todos a par. Por fim, também dizer, relativamente ao airdrop, meus amigos, eles já estão a calcular, a ver quantas pessoas é que estão habilitadas a este airdrop de $15. Demora entre 7 a 14 dias, ou seja, antes do dia 15 não, é difícil ter novidades relativamente a isso. Portanto, não me estejam sempre a perguntar sobre o airdrop da Bybit. Eles já estão a tratar, eu já lhes pedi e eles estão a ver essas coisas, está bem? Pronto, acho que está tudo, não me esqueci de nada. Meus amigos, amanhã devo fazer um novo episódio, se não me acontecer nada. Talvez com o ETF já aprovado ou não. Era muito engraçado, não era? Se não, seguramente acredito que para a próxima semana. Um beijinho muito grande, um abraço muito grande, sejam felizes, divirtam-se e vemo-nos amanhã. Tchau, tchau.